Fala pessoal, estamos começando hoje mais um Catalisa Cash. Eu sou Victor Muniz, coordenador de marketing aqui do time do Catalisa Pharma, e comigo está aqui hoje Vitor Costa. Vitor, hoje a gente vai falar sobre um tema que tem muito para a gente conversar hoje, né? Que é por que minha farmácia não vende? E eu já começo o encontro de hoje te perguntando isso: por que minha farmácia não vende? Cara, vamos lá, né? Existem vários motivos, né, do porquê a farmácia não vender. Só que primeiro a gente tem que entender o que que é isso, né? Porque a gente tem vários perfis de farmácia que de vários faturamentos. Então tem farmácia que vende 20, 30, 50 mil e tá muito bem. E a gente Uhum, tem farmácia que tá vendendo 800 mil por mês e a diretoria, o dono ali, ele quer vender mais ainda. uhum. Então, primeiro a gente tem que entender o que que é esse não vender. Porque às vezes a gente cai muito nessa armadilha, né? A gente até evita falar muito essa questão de valores, porque, eu dou um exemplo de uma farmácia que vende 50 mil, o cara acha que é pouco, para outros é muito. Uhum. Então, o primeiro é o que que é não vender. A partir do momento que a gente entende isso, que para cada um o não vender pode ser valores diferentes e situações diferentes, Uhum. eu acredito que, diante de tudo que a gente vê aqui ao longo do tempo de história que a gente tem, a farmácia ela não vende basicamente por falta de duas coisas, que é metodologia. Então, de fato, o que fazer para vender, o que fazer para poder ter resultado. E o segundo é execução dessa metodologia. Então, se eu não tenho um método para fazer as coisas acontecerem, e se eu não tenho a forma correta, eu não digo nem a forma correta, mas a forma de executar isso, Uhum. aí eu vou ter complicação. E Aí a não, farmácia realmente fica parada, não cresce. é aquele ponto, né, de você não tirar do papel, né? Às vezes a gente tem muitas ideias, o dono de farmácia ele tem várias ideias, ele coloca no papel e fala, nossa, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, e aí na prática ou ele tenta e não funciona, ou nem tenta, né? Tanto que a gente tem exemplos de farmácias que estão na mesma cidade, têm o mesmo faturamento, mesma cidade que eu digo assim, em cidades com a mesma capacidade econômica, parecida, com a mesma quantidade de habitantes, às vezes no mesmo estado, tudo, as condições assim vamos falar de farmacêutico agora, né? As duas farmácias nas mesmas condições de temperatura e pressão, né? É. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, a gente coloca exatamente os mesmos reagentes Uhum. para ter o produto que é o aumento de venda, que é o mais lucro, só que uma performa e às vezes a outra não performa tanto assim. Aí quando a gente vai olhar, fala assim, poxa, mesmo tamanho, mesma cidade, exatamente as mesmas condições, as mesmas oportunidades, as mesmas ferramentas. Uhum. Qual que é a diferença de um para o outro? Cara, um executou e o outro não executou. Então é esse ponto, né? A execução é muito importante. Perfeito, perfeito. E, cara, acontece, eu ouço muito no dia a dia, quando a gente vou lá fazer as reuniões, tem os clientes conversando com a gente, os donos de farmácia tirando dúvidas. Basicamente, bom, a gente trabalha, né, com marketing e vendas e o pessoal vem muito com essa dúvida. Cara, eu não sei o que fazer para minha farmácia crescer. Eu cheguei num momento que a farmácia ela não cresce, não cresce, não cresce, não cai, né? Ele não sabe se é pior. Estacionada. Ele não sabe se é pior, se não cresceu ou não cai, a farmácia fica estabilizada, ela não movimenta, não sobe, não desce. E aí o pessoal vem muito com essa dúvida, né? Ah, o que eu preciso fazer? E você comentou dois pontos, execução e método. Execução, eu sei que o dono de farmácia, apesar de alguns pontos, o dono de farmácia está disposto a executar, mas eu queria saber um pouco desse método. Como funciona esse método? O que eu preciso fazer? A gente já conversou sobre análise de números e eu queria entender, esse método ele faz parte de análise de números, eu tenho que entender como que funciona isso? Cara, primeiro a gente tem que entender a metodologia, né? Uhum, E aí eu gosto de resgatar a faculdade. Então, quando a gente está na faculdade de farmácia, é lógico, nem todo mundo que está vendo aqui a gente, ou nem todo mundo que tem farmácia, de fato é um dono de farmácia. farmacêutico ou teve algum curso superior na área da saúde. Uhum, Mas, quando a gente está lá na faculdade de farmácia, a gente passa o tempo todo por metodologia. Então, por exemplo, você vai fazer a análise de uma lâmina no microscópio de um sangue, por exemplo. Você pega lá uma gotinha de sangue, prepara e você uhum, vai fazer uma análise para ver o que, que tem ali naquele. Hoje os equipamentos fazem tudo isso, né? Mas há 10, 15 anos atrás, quando eu estava na faculdade, era assim: pegava a lâmina ali e olhava na sim. tora para ver o que estava acontecendo. Então, existe uma metodologia para tudo, desde o momento da coleta do sangue
até o momento de sair o laudo, Uhum. assinado pelo farmacêutico. Então, lá na coleta de sangue, cara, para esse exame específico, o método diz que você tem que estar em jejum, você tem que vir pela manhã. Aí tem um método de você colocar o garrote, tem um método de você achar ali o lugar do acesso para você poder pegar. Aquele sangue que você pega, você tem o lugar certo, a temperatura certa para armazenar. Quando chega no laboratório, tem lá a centrífuga no RPM certo, que você tem que separar lá o sangue do plasma e tudo mais. Depois você prepara o corante certinho do negócio, pega a gotinha, coloca no microscópio. Lá no microscópio tem a objetiva certa para você olhar. Você analisou, você tem os valores de referência. A partir daquilo ali você traz o laudo. Olha, é isso, é aquilo. A contagem tá assim, tá assado e assim por diante. Uhum. Mas por que que a gente consegue fazer isso? Hoje, uma pessoa que vai coletar sangue lá em Pelotas e outra pessoa que vai coletar lá em cima, lá no Amazonas, lá para cima do Amazonas, se ela coletar sangue, tanto aqui quanto lá, usando a metodologia, Vai dar certo. vai dar o mesmo resultado. Uhum. Então, cara, a forma de coletar foi a mesma, a forma de processar, tudo foi a mesma. Então, isso é o método. O método é quando você segue um passo a passo, e esse passo a passo, não importa onde você replica esse passo a passo. Uhum. Esse passo a passo vai ter como resultado algo, vai ter um resultado, né? Uhum. Por isso que hoje tem as franquias. Por isso que hoje tem as. Por que que uma droga raia, por exemplo, consegue ter mais de 1.000 lojas? Por que que uma drogaria São João consegue ter. Não sei se ela passou de 1.000 lojas, eu acredito que sim. Uhum. Por que que as grandes redes conseguem ter 700, 800, 900 mil lojas? Porque existe uma metodologia de trabalho. Então, existe metodologia para controle financeiro, existe metodologia para todos esses pontos. E tem que ter uma metodologia também para vendas, né? E Uhum. dentro do nosso método aqui, o nosso método ele consiste em 4 etapas. Que é primeiro você ter um momento onde você vai analisar os números, entender o que está acontecendo. Depois você vai criar oferta para o cliente. Então você entende o que está acontecendo com a farmácia, você cria ofertas que atraem o cliente. Depois a gente tem a atração do cliente, que é esse do quarto passo, que é você trazer o cliente para a farmácia. E depois tem um relacionamento que é, uma vez que o cliente está aqui comigo, como que eu vou conversar com ele, como que eu vou fidelizar ele, como que eu vou fazer um pós-venda. Então, Show. basicamente, método. Show, legal. E, cara, e dentro desse método, você já trabalhou, a gente sabe, né? Você trabalha já há um bom tempo aqui com farmácias. E dentro do método e dentro do que você já conversou com os donos de farmácia, quais são os principais erros que os donos de farmácias cometem no momento de fazer o marketing? Cara, vamos lá. A gente fala muito, é porque quando você faz uma pergunta assim, dá para responder de várias formas, né? Então, cada forma é um podcast diferente. Mas é assim, ó, quais são os principais erros que a gente vê, que eu vejo muito? É, Existem 2 níveis de crescimento, tá? Existe aquele crescimento que é um crescimento que eu consigo crescer a minha venda, que eu consigo ter resultado, sem necessariamente fazer investimento. O meu Uhum. investimento é mais em conhecimento técnico do que qualquer outra coisa. Vitor, como assim? Cara, existem coisas que eu ainda não sei fazer e a partir do momento que eu aprendo a fazer, eu tenho mais resultado. Uhum. Então, esse é um nível de crescimento. É aquele nível que, nossa, eu não estava fazendo isso. Nossa, essa promoção eu estou criando errado. Nossa, o acompanhamento da minha equipe eu não estou fazendo direito. Cara, aquela meta, ela não está legal. Então, eu falo que é a gente apertando alguns parafusos, a farmácia lá, Tende a ela crescer. tem um crescimento. Uhum. E esse crescimento, depois da gente trabalhar aqui com algumas dezenas e centenas de farmácias, a gente entende que esse crescimento, na nossa experiência, tem mostrado que apertar esses parafusos, em média, traz um crescimento aí de 15 a 30% de faturamento e é rápido. É coisa de. A Uhum. gente tem visto muito isso, né? Sim. 90 dias, 120 dias, apertou um parafuso ali, ajustou as coisas, bum, cresceu a venda. Só que eu não estou falando de você precisar comprar mais estoque, eu não estou falando de você mudar a fachada, não tô, nada disso. É você simplesmente chegar e coisas que você não sabe, coisas que você ainda não faz, você começar a fazer para otimizar o que você já tem. Uhum. Então, existe esse desbloqueio aí. E a partir disso, dobrar a venda, aumentar 70, 80, 90% a venda, triplicar a minha venda, por exemplo, crescer exponencialmente,
aí eu já não estou falando de algo que você consegue fazer sem investimento e Uhum. algo que você vai conseguir fazer em 120 dias. É algo que aí você precisa ter uma visão mais clara de tudo. Que Uhum. aí entra naquela questão dos 4 P's que a gente falou, acho que no podcast passado, né? Que tem os 4 P's do marketing ali, que é o produto, o preço, a praça e A a promoção. promoção. Então, quando a gente fala de produto, se eu quero crescer exponencialmente, eu tenho que ter mix de produto, eu tenho que ter uma precificação assertiva, eu vou falar em outro P, né? Ter um mix de produto, eu tenho que ter estoque suficiente, tem tudo que está relacionado ao produto, tem que ter isso organizado. Uhum. Senão, eu não consigo crescer mais do que 30, 40, 50%. Depois a gente fala de preço. Cara, se eu não tiver um preço que está organizado, as coisas não vão. Depois a gente fala de praça, localização. Como é que é a localização da minha farmácia, tanto no offline quanto no digital? E depois a gente fala de promoção, que é a forma que você vai divulgar tudo isso. Então, qual foi a pergunta que você me fez? Quais são os principais erros? Cara, os principais erros que a gente vê aqui, que eu vejo, é primeiro a farmácia não identificar isso. Uhum. Porque pensa assim, até que ponto a minha falta de crescimento, até que ponto a minha falta de faturamento, até que ponto o resultado que eu estou tendo, para eu desbloquear isso, eu preciso necessariamente investir em estoque, entrar numa rede, fazer algo que exija um investimento, ou simplesmente se eu mudar o acompanhamento, se eu fizer uma oferta legal, se eu mexer coisas simples, eu vou ter resultado. E às vezes falta essa clareza. E a Uhum. falta dessa clareza, cara, trava o investimento. Trava o investimento, porque a gente conversa com dono de farmácia todo dia e o cara fala assim: eu vou fazer um investimento, mas isso vai me trazer retorno? Isso não vai me trazer retorno? Então, assim, esse é o principal problema, sabe? De você não identificar se o que você tem que fazer é coisa simples ali ou se de fato você precisa fazer toda aquela reestruturação. Além disso, independentemente de qual seja o momento da farmácia, se é aquele momento mais de apertar parafuso ou se é algo que você tem que Escalar. fazer uma coisa mais completa, um outro erro que a gente vê bastante é na execução, né, cara? O pessoal reclama, 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 mas na hora que é para trabalhar, na hora que é para fazer, mas será que é assim? Mas será que é Funciona. isso? Será que funciona? Será que é? Então, eu acho que o erro ele está em não ter uma metodologia de trabalho que o próprio empresário fale assim, não, cara, esse método aqui, essa forma de fazer as coisas é algo que me dá resultado. Então, como não tem isso, aí cada mês faz uma coisa. Aí chega um mês, vou fazer de um jeito, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí não tem processo, não tem um padrão, cada mês faz uma coisa, cada mês tem um Uhum. resultado diferente. Quando vê, passou 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos e não saiu do lugar. E continua ali na mesma. Esse até abrindo um parênteses em relação ao que você comentou de identificar esses erros ou aqueles parafusos que a gente faz muito nas análises e na conversa que a gente tem no dia a dia, entra até aquele feedback que a gente trouxe no último encontro do cliente que a gente fez aquela análise, né, dos últimos anos de vendas do cliente e a gente descobriu o ponto por onde ele não crescia, né? Era aqui o que está fazendo sua farmácia não crescer. Ele estava estabilizado, entrou exatamente no tema de hoje, né? Ele É, estabilizou a venda, fixou ali, não, minha farmácia vende isso e show, é a cidade não permite mais que isso, a minha região não permite mais que isso, verdade. e travou ali, né? E aí quando a gente olha para esse número, quando o dono de farmácia ele para falar, caramba, não pode ser só isso, né? A minha cidade ela não pode ser limitada a isso. Hoje a gente tem o mundo é sem fronteiras, né? Praticamente, a gente tem um grande nível e às vezes é observar, né? E aí Uhum. ter consciência dos erros, dos problemas que estão acontecendo. Mas legal, outro ponto que você comentou aqui pra gente é em relação à execução, né? E a execução, cara, a execução tem muito que a gente falar, né? Porque às vezes o dono de farmácia ele tem aquele conhecimento preso, né, na cabeça dele, quero saber muito sobre, tenho muito conhecimento, aprendo curso e tal, e aí na prática não faz nada, né? Ou faz e faz daquele jeito com a espera, né? De espero que dê certo, né? Aham. E, cara, desse ponto, É o EQD que a gente falou, né? O como que é? EQD, eu espero que EQD? dê certo. Espero que dê certo. EQC, né? EQC. É o Espero método que, EQC, espero que dê certo. espero que dê certo. Eu vou até anotar esse EQC, espero que dê certo.
E aí, em cima disso, passei para a equipe, não gerou resultado. O que que pode ter os problemas disso? O que que pode estar faltando de tirar do papel, executar e não observar o resultado? Cara, isso daí, na maioria das vezes, está muito relacionado à postura. Postura. Porque o que que acontece? A postura do líder dentro da farmácia, principalmente quando a gente fala de vendas, ela diz muita coisa. Então, se às vezes o cara chega e fala assim, olha, faz isso, vamos fazer dessa forma, vamos tentar essa campanha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Se a liderança da farmácia não tem uma postura de que aquilo é possível e de que ela acredita naquilo ali, cara, não vai funcionar. Então, o que a gente tem que entender? Existem dois tipos de treinamento que a gente faz, Uhum, que é o treinamento intencional e o treinamento não intencional. O que é o treinamento intencional? O Muniz chega para a equipe e fala assim, gente, esse mês a campanha é essa. Vamos fazer assim, 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 assado. Então é o treino intencional. intencional. Agora, o que que o dono da farmácia chegou e falou assim: olha, esse mês todo mundo vai ter que vender fralda e quem vier comprar uma fralda, a gente vai entrar, vai oferecer uma pomadinha. Beleza? Ah, beleza. Vamos nessa? Vamos. Aqui estão as metas. Uhul, yes. Beleza. Treino intencional. Liderança intencional. Você está mostrando ali. E o que que é o treino não intencional? O treino não intencional é o seguinte: se eu sou líder, a minha equipe ela vai olhar para mim e vai falar assim, cara, esse cara é o que está me guiando. Uhum, Então, se eu chego para a equipe e falo assim, olha, a gente precisa, todo mundo que vier comprar fralda, fazer pomadinha, tá combinado? Tá combinado. Aí eu tô no balcão, eu sou o líder, ou alinhei e fiz o treino intencional. Aí chega a Dona Maria. Oi, Dona Maria, tudo bem? Aí a Dona Maria, eu quero um pacote de fralda. Aí eu vou lá, pego o pacote de fralda, entrego para Dona Maria. Tchau, Dona Maria. E não oferecer a pomada. uhum, Então, que é esse negócio, é aquele negócio, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, uhum. né? Como é que é? Faço o que eu digo, mas não faço, Faço o que eu enfim. faço. É tipo isso. Então, esse treino não intencional que é, cara, o cara tá olhando a forma que eu tô a postura que eu tô tendo, e essa postura, ela treina muito mais do que eu chegar e falar faz isso ou faz aquilo. E a maioria das farmácias, elas acabam errando nisso. Por Uhum, quê? Ou é um ou é outro. Ou a pessoa ela tem uma liderança não intencional muito forte, uma postura não intencional muito forte, que é o seguinte: Dona Maria veio, nossa, Dona Maria, leva aqui a pomadinha, pá, 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 pá. Vem o pessoal, você vende, você oferece e tal. E aí você olha para o time e fala assim: poxa, por que eles não são como eu? Por que eles não fazem o que eu quero? E aí uhum. eu quero que, por osmose, as pessoas aprendam a ser como eu e desenvolvam aquilo. Cara, é difícil, porque você tem a sua visão, você tem o seu mundo, você tem a forma de fazer as coisas e a tua equipe tem outra. Então, às vezes, você fica focado muito no eu sou o exemplo, eu faço, eu aconteço, mas não senta e dá o treino intencional. Uhum, E do outro lado, tem gente que fica só no intencional. Tem que fazer o cadastro do cliente, mas quando ele vai atender, ele não cadastra. Tem que fazer, quando ele vai fazer, então a questão ali de execução, né, que você trouxe ali dentro da execução, eu tenho que achar o equilíbrio entre o que as pessoas estão vendo uhum, que eu estou fazendo e o que que isso está passando de mensagem, e outro, o que que eu estou treinando e o que que eu estou acompanhando para ser feito. Então, quando eu entro num equilíbrio onde eu treino, onde eu tenho as metas claras, onde eu sei o que eu tenho que fazer, junto com, olha, eu também estou fazendo, olha para mim e veja um exemplo, aí a gente consegue melhorar os resultados. uhum. Então, acho que esse erro é muito comum assim na parte da execução, porque a galera só porque eu sou o dono, só porque eu sou o líder, só porque eu sou isso, eu posso ter um tratamento ou eu posso me comportar de forma diferente no que diz respeito aos processos de venda. Sim. Então, Então, basicamente, o dono de farmácia ele tem que fazer essa análise. Primeiro, quem eu sou, né? Eu estou executando ou não, acho que seria o primeiro ponto. E o segundo é, estou treinando de forma intencional ou não?
né? E aí o dono de farmácia fazer essa pergunta, observar agora, cara, e aí, meu dia a dia, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer, o que tem que ser feito ou não, né? E isso para poder trazer o direcionamento. E aí, mas principalmente nesse lado de equipe, quando a gente tem uma equipe que a gente ela não tá entregando. A gente alinha a campanha, às vezes o pessoal executa a campanha, a gente sabe que não 100%, mas executa a campanha e não alcança o resultado, não alcança aquela meta que a gente estipulou. O que que o dono de farmácia, o que que, a liderança ela tem que fazer com esse colaborador para que a equipe consiga atingir essas metas? Cara, aí assim, ó, é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque esse é um problema que a gente tem em todos os lugares. A gente sempre tem aquela pessoa do time ou aquele time que às vezes não performa e que não funciona em alguns aspectos, né? Até dentro da nossa empresa aqui do Catalisa, a gente já teve gente assim, Uhum, né? Então, assim, o que a gente tem que entender? Primeiro, cara, eu tô com isso, com esse tipo de problema no time, e esse problema está impactando as minhas vendas, eu tenho que tomar uma decisão. E essa decisão ela está muito relacionada em duas coisas. Primeiro, será que de fato eu estou treinando? Ah, não, Vitor, eu estou treinando. Eu estou dando acompanhamento em cima desse treinamento, porque esse é outra falha também, que a gente vê bastante, uhum, que é, não, eu dou treinamento, eu tenho uma postura, só que eu não acompanho. Aí é tipo assim, eu coloquei a meta. Hoje é dia 30, amanhã é dia 1º. Chega dia 30, reúno todo mundo, olha, a meta do mês seguinte é essa. Legal. Aí, no dia 30, às vezes no dia 1º do outro mês, eu vou pegar o que o fulano fez. e não bateu meta. Pô, fulano, não bateu meta, precisa se esforçar mais, né? Fulano, pô, aí reclama, nossa, minha equipe não engaja, a minha equipe não veste a camisa, a minha equipe não trabalha. Cara, peraí, eu coloquei uma meta. Um mês depois, eu fui ver como foi o resultado daquilo. Uhum, Então, não adianta também eu ter só o treino intencional, não adianta também eu ter só o treino não intencional e mostrar ali e não ter um acompanhamento. Então, dentro da minha rotina ali, o que eu tenho que colocar? Cara, semanalmente, diariamente, eu tenho que acompanhar os meus resultados. uhum. Eu já vi casos de farmácia que, cara, não bateu a meta do mês por causa de R$ 100, por causa de R$ 500, por causa de R$ 50. Cara, nem que eu mesmo compre uma vitamina. Olha, vovó, como uma vitamina aqui que eu preciso bater a meta. Então, e dar clareza disso para a equipe é muito importante. Uhum, Porque às vezes o próprio time, ele não tem essa clareza, né? Então, se você chegar e falar, olha, qual que é a clareza que eu tenho que dar e qual é o acompanhamento que eu tenho que fazer? Como assim acompanhamento? Toda semana, um dia da semana eu vou pegar, deixa eu ver como é que tá a venda da Mariazinha, deixa eu ver como é que tá a venda do João, deixa eu ver como é que tá a venda do fulano de tal. Ah, a venda tá bacana. Legal, vou dar um feedback para ele. Fulano, ó, tá legal, tá caminhando, vamos nessa que vai dar certo. Cara, passou a primeira semana, quinto dia útil, era para o cara arrebentar, não vendeu. Fulano, e aí? Olha só, se continuar nesse ritmo, não vai dar certo. Como é que estão as coisas? O que está acontecendo? Se ficou alguma dúvida em relação à campanha, está? E aí tem que estar junto para fazer o time performar. uhum. Então, se não tem essa clareza desse acompanhamento, aí pode acontecer isso. Aí você fala, não, Vitor, eu dou treinamento intencional, tenho uma postura bacana, faço esse acompanhamento, e mesmo assim não vai, mesmo assim não performa. Aí você tem que olhar para outros pontos, que aí você está olhando, será que essa pessoa realmente ela está alinhada com os valores, ela está alinhada com o que a empresa é? Uhum, Então, poxa, a minha farmácia eu tenho um valor que talvez essa pessoa esteja desalinhada. E aí eu tenho que olhar para essa pessoa e ou substituir ou trocar de função. Porque às vezes eu estou colocando uma pessoa que ela seria uma pessoa muito boa administrativa e coloco ela para vender. Ou eu pego uma pessoa de vendas e coloco ela para fazer administrativo. Então, é entender isso. Se mesmo assim, cara, não faz sentido, aí é trocar. uhum. Porque a pessoa não está alinhada com o que você quer naquele momento, né? E esse ponto de liderança é aquela questão, né? Liderança é todos os dias, né? E não uma vez por mês. Então, então a gente tem esses pontos. E, cara, tem uma dúvida que eu sei que tem muitos donos de farmácia, que eles sempre me perguntam, sempre, todo mês tem alguém que faz essa pergunta para mim. Devo ou não devo mostrar os números para minha equipe?
Cara, isso daí é mais opção. Não, eu quero que você responda isso aqui pra gente. Isso eu acho que é uma coisa que é particular, Aham. tá? Apesar de muita gente falar, e inclusive a gente, né, em alguns casos, fala, cara, mostra. Porque assim, vamos pensar assim. A pessoa do time acha que você, por ser o dono da farmácia, que você ganha milhares de reais. Uhum. Então é muita ilusão você achar que a equipe não imagina ou não tem a noção do quanto que você ganha ou do quanto que você vende. Uhum. Porque se ele pegar mais ou menos, poxa, atende tantos clientes por dia, tá, ele vai fazer a conta. Só que às vezes, muitas das vezes, essa conta ela é uma conta superfaturada. Ela acha que você vende milhões, ela acha que você tem uma lucratividade de milhões e a coisa fica ruim. E ela acha que você está muito bom e ela acha que você tem uma dívida com ela. Porque, nossa, onde já se viu ele ganhar tanto, eu ganhar tão pouco. Né? Na maior parte dos casos que a gente vê, onde o empresário chega e fala assim, gente, faturamento da farmácia é esse. A margem de lucro dos produtos é essa. A nossa meta é essa. Às vezes, o próprio funcionário ele tem um baque. Ele fala assim: meu Deus, não é tudo isso. Porque quando ele entende, porque às vezes ele vê ali uma dipirona ou um produto, sei lá, que você paga R$ 4 no distribuidor e vende a 15, ele acha que você é milionário. Uhum. Só que quando a gente vai colocar os custos, quando a gente coloca os impostos, quando a gente coloca tudo isso, a gente sabe que a margem é apertada. Então, quando eu mostro isso, cara, a pessoa ela, pô, legal, né? Ela tem mais clareza do que ela está fazendo. Agora eu vejo que isso é particular, porque assim, eu vou mostrar, eu não vou mostrar, vai depender muito do empresário. Mas eu acredito, e a gente vê, que toda vez que você, lá nos bastidores da farmácia, lá naquela cozinha, ali no estoque, ali naquele lugar, você colocar um quadro e falar, olha, a meta de faturamento é tanto, o nosso ticket médio está tanto, a gente tem que bater tanto, se a gente bater tanto, a premiação de vocês é tanto. Então, colocar aquilo ali visual para todo mundo ver escancarado, cara, é uma coisa que é bacana. Uhum. Dá resultado. Mas o meu concorrente vai saber quanto que eu estou vendendo. Cara, legal, mas o que que ele vai fazer com essa informação? O que que muda na vida dele? Ele saber o quanto que você está vendendo ou o quanto você não está vendendo. Mas aí o meu funcionário ele vai pegar e vai jogar a informação para o meu concorrente e ele vai saber. Cara, preço. Quanto que você vende e tudo mais. Se o concorrente quiser saber, ele faz isso. Ele manda alguém lá comprar os produtos, ele vai lá na sua venda e faz uma venda, pede cupom fiscal e aí conta o número de cupom fiscal que tem. Tem várias artimanhas, que inclusive a gente até usa aqui para poder fazer precificação e tudo mais, que você consegue saber mais ou menos. Então é um risco que você corre, mas o bônus, às vezes, na maior parte das vezes, ele acaba sendo maior do que o ônus. Uhum. Então é legal. Eu gosto da ideia de mostrar. É basicamente também saber qual indicador mostrar, né? Isso, também. Também. Acho que é o indicador certo. Né? O cara chegar e falar assim, gente, olha, bota lá na parede e fala, gente, esse mês eu só tirei 30 mil, que porra é essa? Não, Não tipo assim, precisa. você tem que, exatamente, é boa observação, é saber observar o indicador certo. Quais indicadores? Cara, basicamente, venda é um Uhum. indicador bacana para você mostrar, perfil de venda é um indicador legal, quanto de similar, quanto de genérico, quanto de perfumaria, porque isso está intimamente relacionado à lucratividade. Um indicador legal é lucro bruto. Então tem muita farmácia que às vezes coloca a meta vinculada ao lucro bruto. Legal, legal. Deixa eu abrir. Então, eu quero, já que você tá falando de indicador, eu quero fazer essa pergunta para ti. Qual o indicador que eu devo cobrar da minha equipe? Legal. Então, assim, só para finalizar, lucro bruto é legal, ticket médio é um indicador bacana. Da equipe, cara, o principal é ticket médio. Uhum. Então, qual é o valor de venda médio do cliente? E não é só o ticket médio em si. É legal você analisar a lucratividade desse ticket médio. Então, a maioria das farmácias utilizam o lucro bruto. Uhum. Então, ou o CMV, né? Que, enfim. Qual que é a ideia ali? Eu tenho um funcionário, eu tenho uma pessoa na minha equipe que ele tem um ticket médio de R$ 100. Só que você vai olhar, o cara só vende fralda e leite. Aí você tem um outro cara que ele tem um ticket médio de 50, mas você vai ver o ticket médio dele é só vitamina. Cara, eu prefiro 10 caras de 50, que tem um ticket médio de R$ 50 que o cara de 100. Sim. Então, o valor pelo valor, ele é vaidade. Uhum. Então, eu tenho que analisar o ticket médio, mas eu tenho que analisar também
ou o CMV ou o lucro bruto dos produtos para eu entender o quanto que isso está me deixando de margem. Uhum. Então, basicamente, esses dois, assim, E esse para CMV, lucro bruto, ele está relacionado ao perfil de vendas. perfil de venda. Seria Perfil de essa. venda. Porque quanto melhor é o meu perfil de venda, ou seja, quanto mais similar, quanto mais genérico, quanto mais não medicamentos com margens, com markups maiores eu estou vendendo, Uhum. com margens maiores eu estou vendendo, menor é o meu CMV frente ao valor da venda. Sim. Então, eu tenho mais lucratividade. Então, assim, Vitor, CMV é complicado e tal. Cara, meça o lucro bruto, que é simples de você medir. Vitor, o que que é o lucro bruto? Vamos lá. Eu comprei o produto por 5, vendi o produto por 15. Eu pego os 5, reponho o meu estoque e sobrou 10. 10 é meu lucro bruto. Que é a Uhum. partir desse lucro que eu vou pagar os meus impostos, eu vou pagar as minhas despesas e assim por diante. Então, quanto mais lucro bruto ele sobra para mim, melhor é a minha lucratividade. Show, show. Deu para entender. Então, está relacionado ali ao CMV que você comentou, ao perfil de vendas, a própria venda também e o ticket médio, né? São os principais indicadores ali para a gente alinhar e poder cobrar em relação a isso. E aí, em cima disso, meta, né? Também Meta é importante, meta em meta é cima disso. importante. Inclusive, meta, acho que inclusive é um tema muito bacana É um tema legal. para É um gente tema legal para a gente trazer aí fazer. no nosso próximo encontro, hein? O pessoal tem muita dúvida com meta. Meta Só tem. tem Então, muita a gente dúvida. falou um pouquinho ontem, né, sobre A isso com o gente falou. pessoal, Aham. essa questão das metas. Mas assim, cara, essa questão da farmácia não aumentar a venda, eu acho que passa por todos esses pontos, né? Uhum. Que é essa questão de você. Às vezes a gente fica olhando muito também, e te trava, que nem essa questão que você falou, né? Poxa, eu mostro ou não mostro, que o pessoal sempre pergunta. Às vezes são coisas simples que travam o próprio crescimento. Porque uma coisa que a gente tem que fazer é assim, ó. A gente tem que entender que as coisas não são fáceis. Uhum. Hoje mesmo eu estava na hora do almoço, logo depois do almoço, eu peguei o celular para ver um negócio, aí apareceu um anúncio para mim. Você que tem uma empresa assim, assim, assado, se você quer faturar não sei tantos mil por mês, olha, você consegue fazer isso de uma maneira muito simples e muito fácil. Cara, na hora eu passei. Cara, não tem como você aumentar a venda, não tem como você crescer de um jeito fácil. Se qualquer pessoa que vem e fala assim, olha, você pode crescer de um jeito muito fácil, muito, cara, desconfia, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Esses dias mesmo eu fiz um Reels, aí o cara comentou ali embaixo. Quanto tempo você tem de mercado? Você já encostou a barriga no balcão? Você sabe que isso aí que você está falando? Cara, eu entendo essa dor, porque às vezes a pessoa olha e fala assim, cara, não pode ser fácil assim, né? É Tô difícil. há 30 anos, Tô há minha venda 30 anos, não tá consegui, e não parada. sei o que e tal. Então a gente sabe que as coisas não são fáceis, né? E o fato da coisa não ser fácil não quer dizer que ela não seja simples. Uhum. É um meio que um paradoxo isso, né? Porque é aquele exemplo que eu sempre dou. Uma maratona, ela não é fácil de você fazer, mas é Uhum. simples. Só correr. O que é uma maratona, cara? Você pega um passo, bota um pé depois o outro, bota um pé depois o outro, bota um pé depois o outro, imprime uma velocidade nisso e tu tá correndo. Uhum. Agora, se você vai correr 100 metros ou se você vai correr 45 quilômetros, aí é a parte que é difícil. Então, às vezes a gente complica o que é simples. Uhum. E a gente olha um processo, olha alguma coisa ali e fala, poxa, para crescer a minha venda. Tem coisas que são tão simples, como você mostrar os números, como você acompanhar o time, como você criar uma boa oferta, como você estar disponível para o cliente, como você apertar parafusos ali, que às vezes você olha e fala assim, não, mas não é isso, deve ser outra coisa. Cara, é isso, sabe? E Uhum. aí, só que não é fácil. Então, essa questão, primeiro, né, a gente precisa entender que as coisas elas não são tão fáceis assim. Então, você precisa ter trabalho, só que você trabalhar na coisa certa. E aí, quando entra a metodologia para você trabalhar nas coisas certas, aí o resultado vem, né? Você consegue ir melhorando, consegue aumentando a venda e assim por diante. Uhum. Show. Então, o método ele é basicamente tudo isso que a gente conversou hoje de forma assistida, analisada, para que você direcione para ajustar esses parafusos. Seria basicamente isso, então. Metodologia. Metodologia Metodologia é você seguir ali um passo a passo, né? De maneira presente. presente. De maneira presente. E você, não, eu tô parando para fazer isso, né?
Perfeito, perfeito. E para o dono de farmácia que está ouvindo aqui a gente, né? Ele veio já com essa ideia. Cara, por que que eu não vendo minha farmácia? Eu já entendi. Acho que entendi aqui com esse encontro. E qual que seria a dica para ele já dar o primeiro passo e a partir desse encontro de hoje ele já começar a crescer a venda dele? Não ficar nesse estado de platô. Cara, legal, estado de platô é o que tem a maioria das farmácias, né? E segura pra gente não se perder, segura essa pergunta aí, segura esse tópico aí, porque você falou uma palavra que é essa questão do platô que é legal. E é legal a gente fazer um alerta, né, em relação ao platô. Por quê? O cara chega, a gente conversa com... Não, aqui comigo tá tudo bem. Eu vendo... Quanto que você vende? Ah, eu vendo 200 mil por mês. Legal. E tá tudo bem? Tá tudo bem. A gente vai olhar, quanto que você vendia ano passado? 200 mil. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Quanto que você vendia 3 anos atrás? 200 mil. Tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo. Aqui a venda tá controlada. Cara, se você tá há mais de 2 anos com exatamente a mesma venda, não tá tudo bem. Uhum. E isso muita gente não para pensar. Fala, como assim não tá tudo bem? Pensa o seguinte, há 2 anos atrás, você não fazia... Quer dizer, hoje, com 200 mil, você não faz as mesmas coisas que você fazia há 2 anos atrás. Salário aumentou, aluguel aumentou, produtos aumentaram, imposto vai Aumentou. aumentar e vai aumentar com força A tendência é que com essa aumente muito. reforma. Com a reforma vai ficar feio o negócio. Então, assim, é, as despesas elas aumentam. Então, a despesa aumenta, Uhum. a concorrência aumenta, a lucratividade diminui. Se você está com uma venda que, sim, seja qual for a venda, há mais de 1 ano, 2 anos, e essa venda ela não acompanha esses crescimentos de mercado, ela não acompanha a inflação, ela não acompanha o mercado, cara, tá errado. Por quê? Cada dia que passa, o seu poder ele diminui. Uhum. Daqui a 5 anos, você não vai conseguir manter a mesma vida que você tem hoje. Você não vai conseguir manter o mesmo carro, você não vai conseguir manter a mesma casa, você não vai conseguir manter as mesmas viagens se consegue viajar, você não vai conseguir manter o mesmo padrão de vida, porque o seu poder aquisitivo, se você mantém o teu faturamento, ele está só caindo cada vez mais. Então, esse sentimento, né, abrindo esse parênteses, do platô, platô de faturamento, cara, se o seu faturamento está ali quietinho, bonitinho, isso é uma falsa segurança. Uhum. Ah, Vitor, então o que eu tenho que crescer? Eu tenho que crescer todos os anos. Cara, você tem que crescer no mínimo o que cresce a inflação todos os anos para você entender que de alguma forma você está. Porque além de tudo isso, preste atenção, além de tudo isso, ainda tem o reajuste de medicamento todos os anos. E mesmo assim o faturamento mantém o mesmo, a gente sabe que o reajuste de medicamento, ele agora, desses últimos 2 anos com a pandemia, de fato ele está sendo, digamos assim, praticado, Uhum. né? Falta de produtos e tudo mais e tal, a gente sente isso. Nos outros anos não sentia tanto assim no bolso, mas depois da pandemia para cá a gente tem sentido mais. Tem o reajuste do medicamento que já teoricamente já deveria fazer o faturamento da farmácia subir. Uhum. Reajuste de medicamento, mesmo assim não está crescendo nada, cara, tem alguma coisa errada. Não hoje, não Uhum. hoje, mas mais cedo ou mais tarde essa conta vai chegar e quando chegar, aí o negócio fica feio, né? Então, Todo esse ponto. fechando parênteses, voltando à sua pergunta. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? A primeira coisa que tem que fazer é apertar parafusos, Uhum. tá? E o que é o apertar parafuso? É você olhar para dentro da farmácia. Então, assim, existem produtos que hoje estão no estoque que eles não vendem. Uhum. Ah, Vitor, eu tenho que melhorar. Tem muita gente que fala assim: ah, eu tenho uma farmácia, eu tenho que melhorar o meu mix. Beleza. Ah, eu tenho a minha farmácia aqui e eu perco venda todos os dias porque eu não tenho determinados produtos. Beleza. Mas mesmo com todos esses problemas, se você olhar para o estoque, tem produto que está parado lá que não sai. Por quê? Então, eu tenho que entender o seguinte: como é que eu trabalho o meu ticket médio, como é que eu trabalho a minha equipe para o produto que eu vendo, que está parado, ele sair. E aí a primeira coisa que eu posso fazer para poder organizar, que é, Uhum. beleza, eu vendo um item A, mas tem um item B que ele sai muito pouco, que ele faz sentido eu vender junto com o item A. Então, vou pegar o meu time, pessoal, ó.
esse produto A, quando for vendido, oferece o produto B. E aí, treino intencional, acompanhamento, liderança, ir lá na frente mostrar como que faz, e aí começar lucro bruto, porque se esse produto aqui é um produto de promoção, que é uma pouca margem, vou pegar aquele item que tem uma margem melhor, que é um produto que traz renda, e acoplo ali. Só nisso daí você já começa a ver as coisas acontecendo. Uhum. Segundo passo, cara, cadastro de cliente e relacionamento com o cliente, que é cliente de uso contínuo, conversa com ele. Cliente que não compra a um determinado período, conversa com ele. Então, tendo essa relação e tendo clareza que o ticket médio e o atendimento que você faz é muito importante, você começa a acompanhar isso e ter processo em cima disso. Show, show, legal. E a gente já tá chegando aí no fim aqui do nosso podcast, do encontro de hoje. E para encerrar o podcast de hoje com uma reflexão, uma palavra ou até mesmo uma frase. Que frase você deixaria? Cara, método. Tem que ter um método e tem que ter foco no método. Então, foco em cima de uma coisa que você sabe que vai funcionar. Show. Porque eu não consigo. Porque assim, sabe qual que é o problema, cara, do foco e do método? É assim, ó. A gente trabalha 10, 12 horas, 14 horas por dia. E quando eu falo a gente, eu falo dono de farmácia, eu falo você, eu falo eu. A gente trabalha pra cacete. E não tem uma coisa mais frustrante que você trabalhar duro e não ter resultado. Então, acho que você ter uma metodologia, você ter foco em executar aquilo, passa também por você fazer isso sabendo que vai ter resultado. Então, é você trabalhar duro na coisa certa. Do mesmo jeito que é muito ruim, que é muito chato, você trabalhar pra cacete e não ter resultado, é muito gratificante você trabalhar pra cacete, trabalhar muito, Uhum. aí chega à noite, quando você vai olhar o resultado e fala assim, é isso. É por isso que eu tô me ferrando, é por isso que eu tô trabalhando, é por isso que eu tô dando as caras. É por causa disso aqui, tá dando resultado. Então, reflexão. Tenha uma metodologia, aplique foco nessa metodologia, executando, mas gaste a sua energia em algo que você sabe que vai dar resultado. Uhum. Se não, é trabalhar à toa, é trabalhar para não ter resultado e vai ficar na mesmice. Show, show. Perfeito. E você? Cara, vamos lá. Eu diria, é, lidere todo dia, cara. E de onde que eu trago isso? Eu trago principalmente dos últimos resultados que a gente teve com os nossos clientes. Não, claro, teve o método, teve todo o processo, mas você sabe, tem todo mundo dentro que faz parte hoje do nosso grupo, da agência, que faz parte dos nossos encontros, eles têm acesso ao mesmo método. E a gente fala o mesmo formato de execução, mas eu acredito que sempre falta. Quem tem o resultado de verdade é aquele cara que executa, é claro, mas ele lidera todos os dias. Ele aplica tudo aquilo lá, ele vai junto com a equipe. Você viu os últimos feedbacks? Era sempre de quem? De quem estava lá no campo de batalha, de quem estava liderando, de quem estava executando junto com a equipe. Então eu Show. diria liderança todos os dias e não só uma vez por mês, né? Liderança todos os dias. Show de bola. Fechou? Fechou, fechou, fechado. Show de bola. Então, obrigado, né, participar mais um dia aí com a gente. Acredito que a gente vai trazer bastante conteúdo ainda para o pessoal, para os donos de farmácia. E é isso. A gente se vê nos próximos encontros. Qualquer dúvida, chama a gente aqui. Pessoal, valeu. E lembrando que toda semana a gente vai ter episódio, então a gente está gravando aqui, né? Então todas as semanas a gente vai ter. Aqui na descrição do vídeo provavelmente vai ter o dia, mas provavelmente todas as segundas-feiras, episódio novo do nosso Catalisa Cast no ar. Vamos pra cima. Até a próxima. Valeu.